Sou o professor Emerson Ronald. Estaremos vendo a matemática, desde seus princípios até a mais avançada. Este canal, Lacrou a Matemática, é o seu canal. Vamos conversar um pouco sobre subtração, regras de sinais. O símbolo da subtração é o sinal de menos. Esse que está dentro do parênteses, um tracinho em vermelho. A subtração é uma das operações fundamentais da aritmética. Consiste em subtrair dois ou mais números, tendo um outro número como resultado. O número antes do sinal de menos, o número 8 no caso, é chamado de minuendo. E o número depois, no caso o 3, é chamado de subtraindo. O valor após o sinal de igual é chamado de diferença ou resto. No caso, 8 menos 3 igual a 5. Cuidado! Na subtração, não pode trocar a ordem em que os valores são subtraídos. Caso o faça, terá resultado diferente, que nesse caso será um valor com sinal trocado. Exemplo, 7 menos 5 é igual a 2. 5 menos 7 é igual a menos 2. Propriedades da subtração. Primeiro, não possui elemento neutro. Como nós vimos na adição existe um elemento neutro. Não há comutativa. Acabamos de ver no slide anterior que não dá para você trocar de posição os valores. Não funciona também a associativa. Nós vamos perceber em uma próxima tela, onde nós vamos ver qual é o resultado se eu fizesse mudança com os parênteses dos valores. Fechamento, esse existe, que é a diferença de dois ou mais números reais, terá como resultado um número real. Aqui tem um exemplo, 7,2 menos 3,15, e o resultado 4,05. Se eu fosse armar, é da mesma forma da adição. A vírgula tem que ficar debaixo de vírgula, para que nós possamos fazer o cálculo. E na próxima tela, a gente vai perceber como se faz essa subtração. Anulação. Então, é possível anular um valor. Então, se eu tenho ali o número 3 menos o número 3, vai ser 0. Então, quando o minuendo for igual ao subtraindo, tem como resultado a diferença, o 0. Módulo de um número. Para entendermos as operações envolvendo a diferença entre números inteiros com sinais diferentes, devemos entender o que significa o módulo de um número real, que seria o valor absoluto de um número real. Exemplo, o módulo do número 8, veja, esse 8 ele é positivo. Ele é representado, o módulo, por essas duas barrinhas que o 8 está entre essas duas barrinhas. Então, isso é um módulo. Ou o que eu vou querer? O valor absoluto, que vai ser 8. Então, aqui está exemplificado numericamente. Aqui já foi utilizado menos 8. Né? Que em módulo, resultado também será 8. Veja, é só o valor absoluto. O módulo do número menos 5 é representado por menos 5 em módulo. E ele vai ser igual a 5. O módulo de menos 5 é igual a 5. Regras de operação da subtração. Se os sinais são iguais, os dois são negativos, soma e conserva o sinal, quer dizer, continua negativo. Agora, se os sinais são diferentes, quer dizer, um é positivo e o outro é negativo, você vai subtrair e vai considerar o sinal do maior número, maior módulo, quer dizer, o maior valor absoluto. Vamos ver os exemplos que vão ficar bem claro. Sinais diferentes.
Então vejam, menos 10 ele é negativo e 1 positivo. Se eu fizer esse cálculo, sinais diferentes diz que deve se subtrair. Então 10 tira 1 vai dar 9. E agora, eu uso o sinal do 10 ou utilizo o sinal do 1? Aqui diz o sinal do maior número, quer dizer, o maior módulo. O maior módulo é o 10, então o sinal dele é menos, então menos 9. Sinais diferentes, um outro exemplo de sinais diferentes. Faz a diferença e conserva o sinal do maior número. Então, 10 menos 1. Quem é maior, o 10 ou 1? Obviamente, o 10. E ele é positivo, então o resultado final é positivo. Então vai subtrair e o sinal do maior. Agora, se os sinais são iguais, soma e conserva o sinal. Ó. Menos 1, menos 1. Então os dois são negativos. Nós vamos somar 1 com 1, 2. E o sinal conserva, mantém o mesmo. Exemplos de subtração com parênteses. Então aplique o jogo de sinais para eliminar os parênteses. Então se tiver um sinal e dentro do parênteses tem um outro sinal, eu vou perceber se os sinais são diferentes ou se os sinais são iguais. Se eles são diferentes, aqui ó, os dois são diferentes, então o resultado vai ser negativo. Se os sinais são diferentes, o resultado será negativo. Se os dois são positivos, o resultado será positivo. Se os dois são negativos, o resultado será positivo. Vamos ver então como funciona na prática. Mais 3, estou somando com mais 2. Bom, os dois, tudo positivo. Tirando aqui, vai ficar positivo, então somado vai dar 5. Agora os dois aqui são iguais, novamente, então vai ficar positivo, né, lá. Então esse menos e esse menos aqui acaba virando um 4 positivo. Aí 8 mais 4, 12. Agora os sinais são diferentes, ó. Aqui é positivo e aqui é negativo. Então isso aqui vai resultar um valor negativo. Então 7 menos 3 vai ter que subtrair o sinal do maior. Então 7 é maior, então subtraindo dá 4 e o sinal positivo. Menos 6, menos mais 5. Sinais são diferentes, vai ser negativo. Então ficou menos 6, menos 5. Agora aqui eu percebo sinais iguais. Então eu devo somar, que dá 11, e mantenho o sinal. O empresta 1 da subtração. Então é uma forma de nós calcularmos dois valores que estão sendo subtraídos. Quando subtraímos valores de 2 ou mais dígitos manualmente na subtração, o valor a ser subtraído, o minuendo, pode ser menor que o subtraendo. Dessa forma, deve-se pegar emprestado ao número vizinho. Então, vamos pegar aqui esse exemplo. 437 menos 183. Então, a gente vai subtrair unidade com unidade, dezena com dezena, centena com centena. Então, 7 menos 3. Bom, o 7 ele é maior, então vai ficar fácil fazer essa subtração. 4. Agora, o 3 ele é menor do que o 8. Então, aí vem a ideia. Empresta 1. Então, eu vou tirar aqui do 4. Tirei 1, vai ficar aqui na frente. Agora, esse número vira 13, e não 3. Ele vira 13. E esse 4 que emprestou 1, então saiu 1 dele, então ele vira o número 3. Eu fiz essa representação aqui, olha. Ele virou 4, virou 3, esse 3 virou 13 e o 7 permaneceu. Então 7 tira 3, 4, 13 tira 8, 5, 3 tira 1, 2. Então esta é a forma que nós podemos representar a subtração armando. Agora tem uma outra forma que é muito interessante. Ao invés de nós trabalharmos com os valores aqui do minuendo, nós vamos trabalhar com os valores do subtraendo. E também do minuendo, mas de uma forma diferente. Soma 1. Então, ao invés de subtrair da centena, nós vamos somar. Então, vamos ver como é que funciona isso. Existe uma outra regra. Ao contrário do empresta 1, minuendo, somaremos 1 no número de baixo, no subtraendo. Vamos resolver o mesmo exemplo para ficar mais claro. Então, novamente, 437 menos 183. Então, nós já sabemos que o resultado será 254. Mas como que vai fazer isto? Eu vou 7 menos 3, normal, 4. Agora aqui eu tenho 3. 3 é menor.
Então eu vou precisar de colocar 1 aqui para ele ser maior do que o 8. Vai sair daqui. Então eu vou passar para lá 1. Mas eu vou somar 1 aqui ao invés de subtrair. Eu vou somar 1 aqui embaixo. Então fica 13 e 8, que vai dar 5. E 4 tira 2, que vai dar 2. Então aqui eu fiz essa representação. Então eu permaneci com o 4. Aqui virou 13, aqui virou 7, 3, 8. E este, que era 1, foi somado 1. Então virou 2. 254 da mesma forma o resultado. Então eu espero que vocês tenham compreendido as duas maneiras de subtrair um valor e que vocês possam aplicá-las no seu dia a dia. Gostou do canal? Clique no like, deixe seu comentário, inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos.